Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez meditando o Evangelho de João. Hoje, no capítulo 18, dos versos 28 ao 38. Jesus diante de Pilatos. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua? Ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão, nasci e para isto vim ao mundo para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Então, a partir ali do capítulo 28, fala, que Jesus, ele foi levado de Caifás para o pretório. O que era o Caifás? Era o sacerdote judaico, porque ele tinha passado por eles, mas os judeus não queriam julgá-lo, então eles levaram Jesus para o pretório, que era o local onde ficava Pilatos e onde Jesus posteriormente foi condenado. E aí Pilatos pergunta: qual é a acusação? E os judeus dizem que Jesus era um criminoso e que eles não teriam direito de julgar ou executar ninguém. E aí, é muito interessante ali o versículo 32, que ele diz assim: Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Então, nesse versículo, ele deixa muito claro para nós, que Jesus estava cumprindo o propósito dele. Ele estava ali fazendo com que o propósito dele se cumprisse. Jesus tinha tudo sob controle. Ele sabia que ele estava cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Então, mesmo algo que nem Pilatos estava entendendo, porque Jesus não tinha acusação nenhuma, mas Jesus sabia que o propósito de Deus estava se cumprindo na vida dele. E o verso 36, ele fala que Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. Pilatos não sabia a natureza do reino de Jesus, mas ele recebeu a acusação dos judeus de que Jesus pretendia ser rei. Os próprios cristãos não acreditaram no reinado de Jesus. Desde lá do Velho Testamento, foi prometido que viria o Messias. Em Daniel 2,44, diz assim: Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e durará para sempre. Então, já tinha anunciado que o Messias viria e que ele estabeleceria um reino aqui. Mas, infelizmente, esses cristãos não reconheceram Jesus como rei. E quantas vezes a vontade de Deus está sendo revelada nas nossas vidas?
mas nós não reconhecemos o senhorio de Jesus e não permitimos que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. Quantas vezes nós já fizemos isso ou estamos até fazendo nesse momento? Algo para nós refletirmos. O reino de Jesus, ele não é deste mundo. Muitas vezes nós queremos fazer de Jesus o rei das coisas que nós julgamos ser mais importante. Mas não é esse o propósito de Deus. Jesus recusa os poderes do mundo ou qualquer tipo de poder político, porque o reino verdadeiro de Deus, ele não vem com a aparência, ele não está do lado de fora. O reino de Deus está dentro. Jesus quer reinar no nosso coração. É aqui, aonde ele quer fazer o reino dele. Quando o coração exerce o fruto do Espírito, o amor, a paz, a benignidade, a bondade, todo o fruto do Espírito, e nós temos uma mente transformada, o reino de Deus, ele é realizado através de nós. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. A partir do momento que nós somos pacificadores, nós somos justos, e aonde nós estamos, nós levamos o amor e a alegria. Nós estamos fazendo com que o reino de Jesus se concretize nessa terra. É para este reino que Jesus veio, não para o reinado de poder político, de governar o mundo, mas Jesus, ele quer governar os nossos corações. Em Colossenses 1, do 13 e 14 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, meus irmãos, que nesta manhã nós possamos viver o verdadeiro reino de Deus nas nossas vidas, que não é o reino deste mundo, assim como ele disse, mas sim o reino da vida eterna, que nós possamos ser os cumpridores do propósito de Deus aqui nessa terra. Independente do que tenhamos que passar, Jesus sofreu acusações, humilhações, ele foi julgado, foi condenado, foi ferido e foi morto, crucificado por nós. E que nós possamos valorizar esse sacrifício e sabermos que nós também temos que sacrificar as nossas vidas para que o reino dele seja cumprido nessa terra. Pai querido, nós nos colocamos diante da tua presença nesta manhã, agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá e pedimos, Pai, que o seu reino seja cumprido nas nossas vidas, que nós possamos entender o verdadeiro reino do Senhor, que ele tem que acontecer dentro de nós, dentro dos nossos corações, que possamos, Senhor, transparecer esse teu reino aqui, que possamos ser o teu reino aqui nessa terra, com paz, justiça, alegria, amor, perdão, amor ao próximo, bondade em todos ao nosso redor. Que o Senhor possa realmente transformar as nossas vidas a cada dia e que possamos sim, Senhor, sermos cumpridores do teu propósito aqui nessa terra, mesmo que isso faça com que a nossa vida seja sacrificada como foi a sua, mas temos certeza que o seu propósito sendo cumprido aqui nessa terra, nós teremos uma eternidade linda com o Senhor. Pai, nos orienta, nos ensine a seguir os teus caminhos, a estar no teu propósito, a cada dia mais. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.